A identificação de gramado pode ser feita observando-se as suas características, como cor, textura, crescimento e resistência ao pisoteio. Essa grama, por exemplo, que aparece na tela, possui folhas mais largas e uma coloração verde escura, parece ser mais tolerante à sombra e à salinidade do solo, mais comuns em áreas litorâneas. A sua textura é mais grossa e rústica e o crescimento mais vigoroso. São características idênticas à grama Santo Agostinho. E essa outra? É uma grama que tem folhas finas, cor verde vivo e forma um tapete bem denso. É resistente ao pisoteio e cresce melhor em áreas ensolaradas. Sua textura é mais macia, ideal para jardins residenciais, e ela tem características da grama esmeralda. Essas diferenças ajudam a escolher a grama mais adequada ao ambiente e à finalidade desejada. Fica até o final que você também vai ser capaz de fazer isso. Você já notou como um simples gramado pode transformar completamente um espaço? Seja em jardins residenciais, calçadas, áreas de lazer ou campos esportivos, a escolha da grama sempre faz toda a diferença no visual, na funcionalidade e até na manutenção do local. Mas com tantas opções disponíveis, como saber qual é a grama ideal para o seu projeto? Algumas resistem mais ao sol e outras à sombra. Umas crescem mais rápido e outras exigem menos poda. E tem até a grama que suporta pisoteio intenso, ideal para quem tem crianças ou pets em casa. Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é José Luiz e neste vídeo você vai conhecer as 5 melhores gramas para jardins e áreas externas, com base em literatura técnica confiável. Vamos comparar os preços, a manutenção, o tempo de crescimento, o uso ideal e ainda contar quais as melhores para a prática esportiva e como lidar com pragas mais comuns. Se você está planejando um jardim, reformando o quintal ou apenas quer entender melhor sobre os gramados, este vídeo foi feito para você. Então vamos começar. Aplicações práticas das gramas. As aplicações práticas das gramas são diversas. O uso pode ser paisagístico em jardins, calçadas, condomínios e resorts, em gramados esportivos para a prática do futebol, golfe e nas quadras de tênis. As gramas podem ser usadas em taludes e em controle de erosão, e também pode ser usada na alimentação de animais. Grama esmeralda, Zoysia japonica. Quando o assunto é a característica geral, a grama esmeralda tem as suas especificações. Ela tem a cor verde intensa e brilhante, daí o nome esmeralda. Suas folhas são finas e pontiagudas, além de serem macias. A altura média de 3 a 5 centímetros quando mantida aparada. E o crescimento é lento em comparação à variedade bermuda, mas é muito denso. A grama esmeralda é elegante e muito usada em jardins residenciais. Ela tem folhas finas e uma cor verde intensa. É resistente ao sol, exige pouca poda e forma um tapete uniforme. Ideal para jardins decorativos com bastante sol. Sua manutenção é baixa, com podas em 1 e 2 podas ao mês. O seu estabelecimento é médio. Ele precisa de 60 a 90 dias. O custo médio por metro quadrado varia entre 9 e 15 reais. A sua tolerância é alta para o sol e média para a sombra. Grama bermuda, Cynodon dactylon. A grama bermuda tem como características gerais a cor verde claro a verde médio, folhas finas, curtas e pontiagudas e macias ao toque. A altura média é entre 3 e 5 centímetros após o corte regular e o crescimento é muito rápido, formando um tapete denso.
A grama bermuda é muito usada em campos esportivos. Ela cresce rápido e aguenta pisoteio. E ela é uma das gramas que tem o menor custo no mercado. É ideal para praças de esportes e áreas de alto tráfego. A manutenção é alta, pois necessita entre 2 e 4 podas mensais. O seu estabelecimento também é rápido, em torno de 30 e 45 dias. Como eu já havia mencionado, o seu custo por metro quadrado é baixo, entre 5 e 10 reais. A tolerância é excelente para sol e baixa para sombra. Grama Santo Agostinho, Estenotaprum secundatum. Passamos agora para as características gerais da grama Santo Agostinho. Possui cor verde médio a escuro, folhas largas, lisas com bordas levemente arredondadas, altura entre 5 e 10 centímetros e o crescimento é moderado. Por estolões são os ramos rasteiros. A grama Santo Agostinho é uma ótima opção para locais sombreados. É robusta, cresce rápido e tem folhas largas. É ideal para jardins com sombra parcial ou total. A sua manutenção é média e necessita entre 1 e 2 podas por mês. O seu estabelecimento é rápido, entre 30 e 60 dias. Seu custo por metro quadrado varia entre 12 e 18 reais. E a sua tolerância é alta tanto para o sol quanto para a sombra. Grama preta, Ophiophagon japonicus. Como características gerais, a grama preta tem a cor verde escura intensa, quase preta em algumas cultivares. As folhas são finas, longas, arqueadas e brilhantes. A altura média entre 10 e 15 centímetros e o crescimento é lento, principalmente o horizontal. A grama preta é muito usada como forração ornamental, especialmente em áreas sombreadas e decorativas. Ideal para canteiros, bordas e áreas sombreadas. A manutenção é muito baixa, pois necessita apenas de uma poda ao mês. O estabelecimento é lento, pois leva entre 90 e 120 dias. O custo por metro quadrado é baixo, variando entre 4 e 8 reais. E a tolerância é muito alta para a sombra e média para o sol. Grama Tifton 419, híbrido de Cynodon dactylon Cynodon transvalens. E se tratando de características gerais da grama Tifton 419, ela possui a cor verde média a verde escura. As folhas são finas, macias, de textura densa e aparência elegante. A altura ideal de corte é entre 2 e 4 centímetros e o crescimento é muito rápido e forma um tapete denso. A grama Tifton 419 é uma espécie híbrida e é muito usada em gramados profissionais. Altíssima resistência ao tráfego e excelente cobertura. Ideal para campos esportivos e gramados de uso intenso. A sua manutenção é alta, pois necessita entre 2 e 4 podas mensais. O seu estabelecimento é bem rápido, entre 30 e 45 dias. O custo médio por metro quadrado dessa grama fica entre 10 e 14 reais. A tolerância é muito alta para o sol e baixa para a sombra. Curiosidades. Algumas gramas são ideais para a prática esportiva, mas apesar disso, também podem ser indicadas para gramados residenciais. Pois é, dentre as gramas que foram mencionadas no vídeo, algumas se adaptam melhor aos locais de práticas esportivas. E nesse quesito, os destaques ficam para a grama bermuda e para a grama Tifton 419. Por possuírem características especiais, como aguentar pisoteio intenso e terem regeneração bem rápida, se adaptam também aos campos e às quadras gramadas. Aliás, a grama Tifton 419 é a mais resistente, enquanto a bermuda se destaca pelo seu excelente custo-benefício.
Pragas mais comuns. As gramas também têm seus inimigos naturais, e as pragas mais comuns aos gramados são as formigas cortadeiras, os coróis, que são as larvas de besouro, e as lagartas e cupins. Com prevenção, é bom ter um solo bem drenado, podas regulares, adubação equilibrada e evitar encharcamentos, pois mantém o gramado saudável e resistente. Essa primeira tabela tem um resumo entre o que nós falamos até aqui. Temos aqui as gramas, quantas podas precisam no mês, estabelecimento e irrigação. Essa tabela é o complemento da outra, onde eu coloco aqui um campo custo, o grau de resistência ao sol, o grau de resistência à sombra e o principal tipo de uso da grama específica. Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso canal. E para quem é novo aqui, eu me apresento. Eu sou José Luiz e a minha intenção principal é relatar matérias relacionadas ao cultivo de pitaias. E como consequência disso, o nosso acervo mantém vários vídeos que abordam o tema. Mas para variar, temos também matérias de cultivo de outras frutíferas e plantas ornamentais. Aliás, posso afirmar categoricamente que as dicas são deveras importantes e diretamente ligadas ao tema da sustentabilidade, cuja principal intenção é preservar a nossa mãe natureza. Como vimos, escolher a grama certa não é apenas uma questão de beleza, uma decisão que envolve clima, tipo de solo, uso do espaço, tempo disponível para manutenção e até economia. Cada espécie tem suas vantagens. E agora que você tem o conhecimento necessário para fazer uma escolha ideal, lembre-se, um gramado bem planejado é mais do que paisagismo. Ele traz conforto térmico, ajuda a conter erosão, melhora a infiltração da água, da chuva e ainda valoriza o seu imóvel. E com cuidados certos, você evita pragas, reduz custos e garante um jardim bonito o ano inteiro. Se esse conteúdo te ajudou, deixe seu like e compartilhe com alguém que está planejando um jardim. E se inscreva no canal para mais dicas de cultivo e paisagismo. Agora, para refletir, um bom jardim começa pelo chão. Escolha a grama certa e deixe a natureza fazer o resto. Uma grama boa não dá trabalho, dá orgulho. Plante certo e colha beleza o ano inteiro. Peço que me sigam nas redes sociais e agradeço a todos que assistiram este vídeo. Caso tenham gostado, deixe seu like, comente, compartilhe e quem não é inscrito, faça a inscrição no canal. Até o próximo!